Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo de um arcano aqui em preparação para a mesa real. Já chegamos aqui ao arcano número 10 e caso você não ainda assistiu os outros vídeos do arcano 1 ao 9, estará aqui na playlist. Então vamos ao estudo da carta 10, a foice, arcano 10, a foice, ou força, mensagem 10, a foice. Então, vamos lá. A sua polaridade, ela é negativa. Quanto ao arcano anterior, é o arcano 9, o buquê ou ramalhete. Quanto ao arcano posterior, é a carta chicote, ou também conhecida como vassoura e chicote. Quanto às palavras-chave, até seguindo essa polaridade negativa, temos ruptura, perigo, corte profundo e inesperado. Temos aqui o naipe, o rei de ouros, e quanto ao rei de ouros, pode representar empreendimentos, negócios, oportunidades de trabalho e assim vai. Temos agora o estudo da saúde. Como eu sempre menciono na saúde, esse estudo não substitui médicos, medicamentos nem exames, é apenas um olhar dentro da dimensão da saúde. Quanto à saúde, representa dor intensa e gritante e também pode representar feridas. Agora, quanto a um olhar em referência ao amor, aparece separação conjugal ou mesmo desconexão de pessoas que se amam. Quanto a papéis de pessoas, apresenta alguém divorciado, um agricultor, um tatuador, crítico, dentista, cirurgião e até agressor ou homicida. Quanto a aspectos físicos, pode-se considerar uma série deles. Alguém que utiliza piercings ou tatuagem, olhos claros, esses mesmos olhos desafiadores, uma pessoa magra, nariz pontiagudo, unhas compridas. Agora, considerando a personalidade, uma pessoa que tem a língua afiada, que pode ser agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa que tem uma energia de conflito, conflituosa, uma pessoa imprevisível. Quanto à esfera financeira, a área financeira apresenta o corte de algum rendimento ou mesmo crise financeira. Agora, em relação ao estudo de localidades, temos alguma área que pode vir a ser demolida ou que haverá uma demolição, uma empresa agrícola, terrenos cultivados, terrenos arados. Quanto a animais, aparece desde alguns mamíferos de maior porte forte, como leão, panteras, até mesmo no mar, peixe-espada, piranhas que ficam em rios e em outros locais de abundância de água, riachos e assim vai, lagos, lagoas. Quanto a objetos, aparecem objetos agrícolas, armas de fogo e objetos cortantes. Agora, quanto ao estudo de tempo, é interessante considerar a questão de prazo de validade, porque muitas vezes essa carta vai sair considerando alguma produção empresarial ou também alimento e assim vai. Também pode representar um tempo limitado, um tempo que está se acabando, ou de forma brusca, abrupta, repentina, sem se esperar. Agora, o que é importante considerar dessa carta
considerando a sua visão arquetípica, é que é uma carta extremamente ampla e complexa de se entender. Por quê? Inicialmente, eu vou projetar o entendimento dessa carta não para a cultura mais moderna, que vive em casas de pedras, de madeiras, como eu sempre fiz essa analogia e comparação, e sim mais ligado ao povo cigano, que poderia praticar o desenvolvimento, a criação de suas foices ou trabalhar com a própria foice, no arado, no cultivo, no limpar um terreno ou mesmo na questão da agricultura. Então o que acontece? A foice, ela tem uma parte de madeira ou metal que se segura e uma outra parte que tem uma lâmina. E normalmente essa lâmina ela é muito afiada e o propósito é que ela seja um excelente instrumento de corte. Por isso que tem que ser bem afiada e esse é o propósito. Só que muitas vezes o cigano, por estar apressado ou distraído, ou mesmo alguma coisa que aconteceu que ele não esperava, ele poderia pegar essa foice e num movimento abrupto e descontrolado atingir a própria perna, o joelho, o braço, ou às vezes até um colega de trabalho ali, uma outra pessoa da comunidade cigana. Só que eu reforço e relembro que a foice ela é muito afiada. Então poderia gerar muito sangue sendo perdido, ou mesmo algum órgão sendo até decepado, uma perna, um pé. Então, às vezes, dependendo de onde pegava, poderia pegar em algum órgão vital que poderia vir a óbito a pessoa. Então, por isso que a ideia é a estrutura negativa. Agora, voltando um pouco para a civilização mais moderna, se eu posso chamar assim, o que acontece? Se tinha algum elemento de corte, uma foice e tal, essas pessoas poderiam buscar um hospital, um médico ou mesmo sistemas de ajuda mais acessíveis. Volto a reforçar que o povo cigano ele sempre teve preconceito ou visto com maus olhos. E além disso, é muito da cultura de alguns povos ciganos de não deixar que médicos homens cuidassem de mulheres ciganas. Então, tudo dificultava um pouco. Às vezes era cortado pela foice, tinha que procurar alguma ajuda ou algo do tipo, não significava que o hospital ou os médicos iriam querer receber e atender. Segundo fator, poderia ser uma mulher que se cortou, o cigano estava acompanhando, daí o pessoal falava que era só médico e eles poderiam não querer que a cigana recebesse ajuda. Então, era muito dificultoso. E lembrando que a foice, por ser um corte muito afiado e profundo, a urgência de receber cuidados médicos tinha que ser bastante rápida. Então, às vezes, não tinha um cavalo de prontidão, selado, ou às vezes estava muito distante de uma estrutura hospitalar ou de algum local de atendimento, e às vezes até no próprio caminho de ida até de volta era insuficiente os recursos para cuidar. Como eu havia mencionado no estudo anterior da Carta Árvore, podia-se existir formas de ajuda à saúde, que nem cascas de árvores, folhas, etc., fazendo chás. Mas é um contexto extremamente diferente da foice. Por quê? Porque é um corte profundo, a pessoa está se esvaindo em sangue. Então não adianta pegar e ir lá preparar um chazinho ou uma substância para colocar no local, daí só no tempo de preparo já perdeu todo o sangue. Então tinha que ser algo mais decisivo, algo mais rápido e dinâmico, e nem sempre acontecia. Então, se fosse comparar acidentes numa lavoura que era trabalhado na agricultura da civilização moderna e numa agricultura mais rústica e simples dos ciganos, comparativamente àqueles que se machucavam por foice, o índice de sobrevivência e socorro era muito maior da civilização moderna do que dessas pessoas. Então, o perigo era muito grande, era muito alto, desde partes do corpo decepadas até mesmo não conseguir sobreviver a algum tipo desse acidente ou até mesmo perder a atividade de trabalho. Então, é visto como uma carta extremamente negativa. Não é à toa que traz essa ideia de perigo, de ruptura. E sempre que você for estudar o baralho cigano, eu sempre aconselho,
pensar sob a ótica do povo cigano, do cigano, indo para aquela cultura, para aquele tempo, porque às vezes nunca nem se viu uma foice, ou mesmo nunca viu alguém trabalhando, mas ter esse detalhe, essa compreensão, além da carta, ajuda muito. Agradeço por você ter estado aí mais nesse vídeo e aguardo a você no estudo do próximo arcano. Muito obrigado.